Esse daqui é um carro prestes a pular em um trampolim gigante. E isso foi o que aconteceu com seu cérebro quando você viu esse vídeo. Calma aí que hoje eu ainda vou te mostrar o que foi que aconteceu com o carro. Mas antes, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O ano era 1957 e um cara chamado Arvid Carlsson descobriu uma coisa que iria mudar o mundo para sempre. Uma coisa essencial para entender o cérebro humano. Era essa pequena molécula que existe dentro do nosso cérebro e é extremamente vital para a nossa existência. A molécula que comanda o nosso humor, nosso apetite, o nosso sono e a nossa memória. Essa pequena molécula é chamada de dopamina. Se você quer entender como é que é possível fazer com que seu cérebro funcione 10 vezes melhor do que ele está funcionando agora, você precisa prestar muita atenção no que eu vou te dizer. Segundo várias informações que circulam pela internet, todos nós seres humanos só usamos 10% do poder total do nosso cérebro. E que se a gente conseguisse usar pelo menos os 80%, todo mundo ia ter superpoderes telecinéticos, de força e tudo mais. Se você parar pra pensar direito, se só com 10% do poder do cérebro, seres humanos já conseguiram construir carros elétricos, celulares e bombas atômicas, imagina aí o que seríamos capazes de fazer com 100% do poder total do nosso cérebro. O tanto de coisa que a gente ia poder criar, o tanto de inteligência que você ia ter e poder se tornar um gênio e ganhar milhões e milhões de reais. Mas infelizmente isso não é verdade. Segundo vários estudos legítimos feitos na neurociência, nós seres humanos já usamos tudo que podemos do nosso cérebro. Dependendo de uma quantidade de fatores, nós usamos diferentes partes dele. A parte esquerda sendo aquela mais lógica e racional, com raciocínios mais complexos e difíceis, e a parte direita sendo aquela mais emocional e criativa, que pensa de forma aleatória e intuitiva na maior parte das vezes. Então, resumindo, todos nós usamos grande parte do poder do nosso cérebro em algumas atividades, como por exemplo, uma prova de matemática difícil, enquanto em outros momentos uma parte desse poder é desligada, como por exemplo quando você está assistindo vídeos no TikTok ou vendo fotos no Instagram. Só que deixando a ciência um pouco de lado, existe uma maneira muito simples e fácil de fazer o seu cérebro funcionar muito melhor do que está agora. Esse método é tão fácil que você pode fazer agora, nesse exato momento, e começar a ver os benefícios hoje. Mas antes de eu te dizer o que é muito importante que você entenda essa balança. Não essa balança daí, mas essa daqui. A balança é a forma mais fácil de entender o que eu quero te dizer. Você pega algo desse lado, o outro começa a pender mais pra cima. E se você pegar algo desse outro lado, o outro pende pra cima também. Existe uma coisa chamada de homeostase, e eu não vou entrar em muitos detalhes, mas imagina o seguinte: o seu corpo, assim como todas as outras coisas no nosso universo, sempre quer achar um jeito de se manter estável, em ordem. É por isso que quando você corre demais durante o dia, você fica com muito mais fome do que o normal. Quando você está com muito frio, seu corpo começa a esquentar muito mais do que costumava. Resumindo, o seu corpo é preguiçoso pra caramba e ele quer que tudo fique exatamente do mesmo jeito que sempre foi, que não é muito diferente do seu cérebro. Agora, você lembra daquela balança que eu te falei? Bom, imagina ela desse jeito. Do lado direito tem a dor, do lado esquerdo tem o prazer. Se você seguir o raciocínio primitivo, claro que você vai querer pegar mais do prazer, já que desde os primórdios do ser humano, nosso único objetivo a todo custo é correr atrás do prazer e evitar a dor. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: quando você começa a jogar algum videogame que você gosta, ou ficar mexendo no Instagram, aquele processo de homeostase que eu mencionei ainda agora começa a acontecer. O seu cérebro fica meio que, opa, o que tá acontecendo aqui? Começa a se perguntar por que as coisas não estão mais tão equilibradas do jeito que estavam antes. Daí ele começa a equilibrar tudo de novo. Lembra daquela quantidade enorme de prazer que você pegou da balança quando foi jogar videogame ou quando foi comer aquele pedaço de pizza? Aquele prazer não pode continuar para sempre. O seu cérebro vai puxar essa balança pro meio de novo para manter o equilíbrio das coisas. E conforme ele puxa essa balança de volta pro lugar, o outro lado que você ignorou lá atrás vai pender ainda mais. Então, resumindo tudo, a partir do momento que você faz algo prazeroso, seu cérebro vai achar alguma forma de fazer você pagar por aquilo depois. E pagar com a mesma moeda, já que o prazer e a dor estão ocupando o mesmo espaço dentro do cérebro. De forma simples, cada vez que você vai fazer algo que te dá prazer, você vai pagar depois em forma de dor. Isso significa que quanto mais prazer você buscar, mais a balança vai pender para o outro lado. Você vai sentir dor logo depois. E ao contrário também, se você fizer algo que seja doloroso agora, como ir treinar na academia, ou fazer aquela coisa que você sabe que precisa fazer, é bem capaz que você vá se sentir bem no futuro. De todos vocês que estão assistindo esse vídeo agora, com certeza que mais de 99% sabe exatamente o que precisa fazer, mas mesmo assim
não faz. E daí vem a pergunta, por que você continua fazendo a mesma coisa, já que continua tendo a mesma vida de sempre? Nós seres humanos somos criaturas de hábito. Depois de um determinado tempo, começamos a fazer as coisas de forma tão automática que às vezes nem sequer pensamos antes de fazer tal ato. Como nas vezes em que você dirige para algum lugar e quando você chega lá nem sequer lembra do caminho que você usou. Mas voltando ao assunto do cérebro, se você é uma pessoa que passa grande parte do tempo fazendo alguma coisa que era para ser prazerosa e nem sente mais prazer fazendo essa coisa, algo está muito errado na sua vida. Se você perguntar a um viciado em drogas se ele vive todos os dias com um sorriso no rosto porque está fumando, eu tenho certeza que ele não vai nem entender o que você está dizendo, mas isso não é a questão. Isso é exatamente a mesma coisa que acontece com você. As coisas que eram para ser prazerosas não têm mais graça e parecem mais como uma obrigação. A maior parte das pessoas dizem que jogam videogames e comem besteiras porque estão estressadas ou estão ansiosas, mas se você realmente parar para pensar, é exatamente por isso que elas estão estressadas e ansiosas. Ninguém passa horas no Instagram porque está ansioso. E sim ao contrário, você está ansioso porque está passando horas no Instagram. Olha só, ninguém é perfeito. Até eu que tô fazendo esse vídeo enfrento um dilema muito sério. Como eu sou uma pessoa que gosta muito de cinema, tenho todas aquelas assinaturas de streaming pra assistir o que eu quiser. O problema é que existem tantos filmes pra ver que tem vezes que eu passo mais de 1 hora só pra escolher o que eu vou assistir. E esses dias eu parei pra pensar em um negócio muito profundo. Antigamente ninguém tinha essas escolhas que a gente tem. E é por isso que a depressão e a ansiedade eram um problema tão minúsculo que não eram nem sequer considerados doenças. Se você quisesse assistir um filme, era só ir pro cinema e ver o que tava passando por lá. Eu te garanto que não tinham milhões de filmes e séries pra assistir igual hoje em dia. Quem sabe o que realmente causa toda essa mania de doenças nos dias de hoje é o simples fato de todos nós termos acesso a coisas infinitas, comidas de infinitos sabores, infinitos tipos de filmes, infinitos tipos de vídeos. Se você quisesse uma mulher, você antes precisava sair, conversar com pessoas que você nunca viu na vida e usar todo o seu charme, toda a sua sedução pra conquistar alguém que você gostasse. Já hoje em dia, a única coisa que você precisa fazer é abrir uma guia anônima no seu celular e você tem a mulher que você deseja, sem fazer nenhum esforço, nem sequer levantar da cama. Antigamente as pessoas assistiam a filmes de mais de 3 horas de duração no cinema, e hoje a maioria de nós não conseguimos nem sequer ver um vídeo de 20 minutos no YouTube sem pular quase metade dele. Isso faz com que seu cérebro fique cada vez mais burro, porque você não consegue prestar atenção em nada por mais de 30 segundos e já quer uma coisa nova. Quem sabe você está vendo esse vídeo agora e não sabe nem o que foi que eu disse 10 segundos atrás, e assim que ele terminar você vai pular pro próximo como se nada tivesse acontecido. Eu sei que não dá pra voltar no tempo, mas imagina só como deveria ser a vida lá no tempo das cavernas. Os homens saíam pro lado de fora caçar animais e passavam o dia todo junto da sua tribo, levando sol no corpo inteiro, indo pra lugares desconhecidos. Eu te garanto que nesse tempo a depressão não estava nem perto de existir. Enquanto hoje em dia todos nós ficamos 24 horas debaixo do mesmo teto, fazendo a mesma coisa todos os dias, algumas pessoas ainda ficam surpresas porque tanta gente tira sua própria vida. Se você quer saber uma maneira de sair desse buraco e começar a ver o seu cérebro gostar de fazer aquelas coisas que você odeia, eu vou te passar um exercício muito simples que você pode fazer em apenas alguns minutos em casa, sem precisar de nada. Pausa esse vídeo agora e começa a olhar para a parede que está na sua frente por pelo menos uns 30 segundos. E não faça nada, só olhe para a parede mesmo. E agora eu quero te dar os parabéns por meditar por 30 segundos. Você vê, não foi tão difícil assim. É muito melhor meditar por 30 segundos ao dia do que não meditar nada. É muito melhor ler um parágrafo de um livro do que não ler nada. O pequeno truque aqui está em apenas começar. Já que uma vez que você começa a ler um livro, por exemplo, te garanto que vai ser muito difícil você ler só um parágrafo e ir embora sem saber o resto. Se você começar a implementar esse truque para todas as outras coisas na sua vida, você vai ver que ela vai mudar muito. Enquanto muita gente fala que fazer um jejum de dopamina e excluir tudo de prazeroso na sua vida vai te fazer bem, eu te digo o contrário. Continue fazendo essas coisas, mas faça elas depois de fazer algo doloroso, algo que você realmente precisava fazer, e o prazer dessas coisas vai ser muito maior. Eu te garanto. Se você acha que para ter um corpo bonito demora muito tempo e por isso você não vai para academia, fique ciente de que o tempo vai passar de qualquer jeito, não importa o que você faça. Todas as coisas boas na vida levam tempo. Tudo que é instantâneo é ruim para sua saúde mental. Fora que você já sabe exatamente o que fazer para ter uma vida saudável e longa, mas mesmo assim continua fazendo a mesma coisa que está te deixando no fundo do poço. Mais de 90% das pessoas que assistirem esse vídeo não vão seguir o que eu estou dizendo
e vão apenas pular para outro vídeo, ou vão começar a assistir algum TikTok, ou talvez rolar um pouco na página do Instagram, ou entrar naquele site que todo mundo conhece. Então, por favor, não seja uma delas. Comece a fazer algo de futuro com a sua vida, para que você não morra cheio de arrependimentos e com um cérebro pior do que o de um macaco. Ao invés de deitar na cama e assistir TikToks, vai pro lado de fora e olhe um pouco para a paisagem por pelo menos uns 2 minutos do dia. Ao invés de comer miojo com nuggets de frango, faz pelo menos um macarrão normal, que é bem mais saudável. Lembre-se que existem várias pessoas bem-sucedidas que começaram exatamente igual a você e eu, que a única coisa que elas fizeram de diferente foi usar melhor as 24 horas do dia. Todo mundo tem essas mesmas 24 horas. A questão que você precisa fazer é se você prefere ser feliz na sua vida inteira ou ser feliz agora.